Algum dia vocês já fizeram multiplicação de frações com figuras? Método geométrico? Conhecem esse método? Se não conhecem, vem comigo. Que bom poder encontrar vocês mais uma vez para nós trazermos aqui mais uma super dica de cálculo. E desta vez é algo que talvez você nunca tenha pensado, né, ou não tenha descoberto ainda como realizar multiplicações de frações com figuras. É isso mesmo, né, chamado aí de método geométrico, tá? Então vamos fazer o primeiro exemplo aqui, exemplo 1, com uma fração própria. Primeiro vamos definir o que é fração própria. Fração própria nada mais é do que quando você tem um numerador menor que o denominador. Ou seja, essa fração tem como resultado valores menores que 1. Ok? Então vamos pegar o primeiro exemplo, método tradicional. Ok? Nós vamos fazer aqui, que é justamente eu pegar aqui o 3 quartos e multiplicarmos por 2 quintos. Nesse caso, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar aqui o numerador com o numerador, né? 3 vezes 2 vai dar 6. E o denominador com o denominador. 4 vezes 5 vai dar 20. Lembrando que aqui eu posso simplificar esta fração, ok? Mas como aqui a gente está apenas mostrando o método, eu não vou simplificar, para a gente poder encontrar o mesmo resultado agora pela nossa super dica, ok? Na nossa super dica, eu já deixei aqui as nossas figuras geométricas, são retângulos, que eu represento então essas duas frações próprias, tá? Então o primeiro deles é 3 quartos. Observe aqui, nesse método eu apenas estou trazendo uma nova forma de você resolver então esta multiplicação, e não julgando aqui o que é mais fácil, o que é mais difícil. Nesse segundo método eu só lembro o seguinte, que aqui você não vai precisar da tabuada para poder resolver esta fração. Nesse método, nós chamamos de método geométrico, basta que você analise apenas a figura e sua multiplicação estará resolvida, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho aqui 3 quartos, eu tenho que pintar 3 partes de 4, né? De 4 partes. Lembrando que o denominador é quantas vezes nós dividimos a figura. Então, nós dividimos o primeiro retângulo em 4 partes, ó, 4 partes. Só que eu quero 3 partes desses 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pontinhos vermelhos, ok? Pontinhos vermelhos, indicando justamente as partes que eu quero aqui, que estão sendo representadas pelo numerador dessa fração. Então, beleza. Então, eu pintei aqui, ó, 1, 2, 3 partes das 4 que foram divididas no retângulo. Na segunda parte, né, a segunda fração, que é 2 quintos, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pintar 2 partes das 5 que estão divididas esta figura, né, este retângulo. Então vou pintar aqui, ó, bolinhas também agora laranjadas, né, ó. Então eu tenho aqui duas partes pintadas de 5 que esta figura está dividida. Agora que vem a mágica. Como é que agora eu resolvo, né? Como é que eu vou descobrir agora o produto através dessas figuras? Vejam bem comigo aqui agora. Vamos pintar aqui, ó, agora as partes em vermelho e as partes em laranja. Vamos comigo aqui? Então eu vou pintar aqui três aqui partes vermelhas, ó, 1, 2, 3, ó, pintei as três, né, os 3 retângulos menores aqui em vermelho, ó, 1, 2, 3. E agora eu tenho que pintar os 2 primeiros aqui de laranja. Então vou mudar aqui a cor. Ó, então vou pintar aqui. Então pintei aqui os 2 de laranja, tá? Professor, e agora? Como é que eu vou encontrar o resultado? Pessoal, o resultado nada mais vai ser do que os quadradinhos que aparecerem, os pontinhos vermelho e laranja juntos. Isso nós chamamos em matemática de interseção. Ou seja, a interseção é que aparece nos 2 ao mesmo tempo. Então, quais são os quadradinhos que apareceram o pontinho vermelho e o laranja ao mesmo tempo? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, eu tenho 6.
né, que apareceram os dois. Mas quantos quadradinhos estão aqui divididos esse quadrado aqui da minha resposta? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu multiplicar 5 vezes 4 vai dar 20, né? Basta que eu conte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5, 4 vezes, né? Ou 4, 5 vezes, que vai dar justamente 20. Ou seja, ó, encontramos aqui o nosso resultado sem precisar utilizar a tabuada, né, a operação de multiplicação, apenas analisando a interseção destas figuras. Interessante, né? Gostaram aí desse método? Bom, vamos agora ao segundo exemplo aqui da multiplicação de frações com figuras, método geométrico. Só que agora nós vamos multiplicar frações impróprias. Mas o que é fração imprópria? São aquelas frações em que o numerador ele é maior que o denominador, ou seja, onde o quociente dessa divisão são valores maiores que 1. Então eu vou colocar aqui para vocês o nosso método tradicional. Então eu tenho aqui 5 terços vezes 3 meios. Então o método tradicional continua sendo a mesma coisa, eu multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então 5 vezes 3 eu vou obter 15, dividido por 3 vezes 2 eu vou obter 6. Lembrando que aqui também é uma fração que a gente pode simplificar. Mas aqui nós vamos deixar apenas a fração da forma aqui como nós multiplicamos, para vocês verem então o nosso resultado através da nossa super dica, que é o método geométrico, ou seja, nós vamos resolver a mesma operação, só que agora com figuras, sem precisar usar a tabuada, tá? Então vamos lá. Só que na fração imprópria tem um detalhe aqui importante da gente fazer antes de nós começarmos então a trabalhar com essas figuras, que é o seguinte, é transformar as frações impróprias em números mistos. Ah, professor, mas eu não lembro o que é um número misto. Então nós vamos lembrar aqui com vocês. Número misto é aquele que apresenta duas formas, uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, para eu transformar uma fração em número misto, basta que eu pegue o numerador, divida pelo denominador e analise o quociente e o resto, tá? Então aqui 5 por 3 vai dar aqui 1 no quociente e eu multiplico, né? 1 vezes 3 vai dar 3, para 5 sobram 2. Então nossa fração mista já está pronta. Olha o que acontece. Eu vou ter aqui 1 inteiro, que é a parte inteira aqui, ó, 1 inteiro. E agora eu vou pegar o resto, que vai ser o meu numerador, dividido pelo divisor, que vai ser o meu denominador. Então eu vou ter aqui 1 inteiro e 2 terços. Se eu multiplicar o denominador por 1 pela parte inteira e somar com o numerador, eu vou achar a fração 5 terços. 5 terços. Então eu tenho duas partes aqui, ó, uma parte inteira e uma parte fracionária, que eu posso até colocar um mais aqui que não altera esse resultado, tá? Agora vamos fazer a outra fração, só para vocês verem aqui como fica. A outra fração é 3 sobre 2, ou seja, 3 dividido por 2. Mesmo processo, né? 3 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2, para 3 sobram 1. Então eu tenho aqui a parte inteira, que é o meu quociente, que é 1, e tenho a parte fracionária. Basta que eu pegue o resto, coloque aqui no numerador e divida então pelo divisor aqui da minha fração, 2. Então ao fazer aqui ó, a soma, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 eu encontro 3 dividido por 2. Bom, depois que nós transformamos as frações impróprias em frações mistas, ou seja, uma parte inteira e uma parte fracionária, nós vamos agora representar nas figuras essas partes que nós encontramos. Então aqui eu tenho 1 inteiro, que é a mesma coisa de 3 sobre 3, né? 1 inteiro é 100%. Então aqui eu vou acabar pintando, né, todos esses retângulos, ó. Eu tenho que pintar aqui todos eles agora. E a segunda fração é 2 terços, ou seja, eu vou pintar duas partes das 3. Então, vou pintar aqui
essas duas partes dessas três que está dividido. Agora vamos representar a parte inteira e essa parte fracionária da segunda fração. Então eu tenho 1, que é a parte inteira, que eu represento aqui 2 sobre 2, né? Por isso que está aqui, né? 2, eu tenho duas partes, só que eu tenho que pintar agora as duas partes, porque representa 100%, o inteiro é 100%. E agora eu vou pintar uma parte de duas. Eu vou pintar apenas uma parte aqui dessas duas. Agora que vem o detalhe. Como é que eu faço agora com 4 figuras o produto? Eu vou ter que aplicar aqui uma propriedade que nós chamamos de distributiva. Ou seja, multiplicar o primeiro com o terceiro, depois o primeiro com o quarto, ó. Primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto, depois segundo com o terceiro e segundo com o quarto. Depois que nós colocarmos os pontinhos, já está resolvido então o nosso produto, a nossa multiplicação de fração. Vamos lá então? Então, primeiro com o terceiro, eu vou ter que pintar tudo, ó. Pinto aqui tudo, ó. E tudo também, ó. Pinto todo o retângulo, todo o retângulo. Então, vamos colocar aqui, ó. De vermelho aqui, nós vamos preencher todo ele, ó. Vou pintar todo ele, porque é 100%. E de laranja também. Vou pintar tudo, ó. Que equivale a 100%. Então, pintei aqui primeiro com terceiro. Agora vamos para o primeiro com quarto. O primeiro eu tenho que pintar tudo de vermelho. Vou pintar tudo de vermelho, porque é 100%. A parte inteira. Só que o de laranja eu vou pintar apenas o primeiro retângulo. Então, de laranja eu vou pintar apenas o primeiro retângulo, porque eu só tenho aqui um retângulo laranja. Agora vamos para a terceira operação. É a segunda pela terceira, ó, segunda pela terceira. Eu vou pintar os dois primeiros retângulos de vermelho. Então, eu vou pintar aqui os dois primeiros retângulos de vermelho, esses dois retângulos aqui. E de laranja eu vou pintar os dois verticais, né? Então, eu vou pintar aqui os dois verticais, ó. Então, pinto um, pinto o outro vertical. Lembrando que a parte vermelha eu pinto aqui na horizontal e a parte laranja na vertical. Vamos agora para o último cálculo, né? Que é o segundo com o quarto. Então, eu vou pintar aqui na horizontal, eu pinto 2. Então, vermelho aqui na horizontal, eu vou pintar os dois retângulos. E na vertical eu vou pintar apenas um, porque eu só tenho um aqui pintado, ó, na vertical. Então, eu vou pintar aqui apenas um na vertical. Pronto. Feito isso, qual é o nosso resultado então? Basta que a gente some aqui todas as interseções. Quais são as interseções? É isso mesmo, justamente aqueles retângulozinhos que aparece tanto o pontinho vermelho como o pontinho laranja. Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, aqui eu tenho 15 no numerador. E quantos quadradinhos nós dividimos todos esses aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todos eles estão divididos aqui em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso resultado, 15 sobre 6. Tá? Então, vamos colocar os resultados aqui. Primeiro eu tive aqui 6 20avos, né? 20avos. Aqui também deu 6 20avos. Já aqui o nosso segundo, nós tivemos o quê? 15 sextos. E aqui, com o nosso resultado, através da nossa super dica, né? Nosso método geométrico, um método novo aí, para que vocês possam resolver, nós encontramos também 15 sextos. No começo você pode pensar, professor, mas isso aqui é complicado, mas à medida que você for treinando, for fazendo, vai ficar fácil. Ou seja, nós aqui não precisamos, né? Nós não precisamos aqui usar a tabuada para resolver. Apenas verificar os pontinhos que aparecem nos dois ao mesmo tempo, que nós chamamos então de interseção.
Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nova dica, né? Nosso novo método de resolvermos multiplicações de frações através de figuras geométricas. Nós chamamos aí de método geométrico. Apresente então esse vídeo para os seus colegas, né? Dê um joinha, dê seu like, se inscreva também no nosso canal Matemática em Box. E aguardamos vocês nas próximas super dicas de cálculo. Um grande abraço a todos e até a próxima.